Boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Então, o tema é psiquismo e doenças. Como que a gente pode entender o psiquismo? De várias maneiras, mas nós vamos tentar colocar também a visão, a abordagem espírita, que é o complemento do estudo da noite de hoje. Então, o psiquismo é algo que todos nós possuímos. Desde que somos espíritos, nós temos um psiquismo, estando encarnados ou desencarnados. Então, um espírito desencarnado, é lógico que ele possui um psiquismo. E isso, de uma maneira direta e indireta, influencia no nosso comportamento, no nosso modo de viver, no nosso trabalho, no nosso lar, no nosso desempenho, na nossa saúde física, espiritual e mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano que vem, 2025, 1/3 da população padecerá de algum grau de depressão. Então, o psiquismo negativo. É lógico que nós podemos trabalhar o nosso psiquismo positivo, que é algo que vai servir de profilaxia contra diversas doenças. Segundo a psicologia, nós temos 5 emoções predominantes no ser humano do momento atual, do nosso momento espiritual. Primeira delas, a alegria. Segunda, tristeza. Terceira, raiva. Quarta, rejeição ou repulsão. E a quinta, o ódio. Das 5 eu só falei uma boa, né? Então, o ser humano ele precisa descobrir emoções positivas. Precisa trabalhar essas emoções para que ela, no conjunto das nossas ações, tenhamos um resultado melhor. Porque a saúde ela tem que ser física, tem que ser espiritual, tem que ser social. A gente vai no médico, faz um check-up e o médico fala, está tudo certo. Laboratorialmente, mas e socialmente, e espiritualmente, e psicologicamente? Percebam que a medicina, ela trata doença, né? E muito menos previne as doenças. Então, no contexto atual, é importante que cada um entenda o contexto e faça a profilaxia. Porque se esperar a doença chegar, é mais difícil de tratar e ter sucesso. O conceito de psiquismo é o conjunto dos fenômenos ou processos mentais de um indivíduo, conscientes ou inconscientes. Olha que interessante. Eu posso ter um psiquismo inconsciente. Um exemplo, alguém que não consegue viajar de avião. Alguém que não consegue pegar um elevador. Você pergunta para ela, por que você tem medo? Não sei. Mas o inconsciente registra tudo aquilo que ele se manifesta na atualidade. Então, uma pessoa que viveu um trauma, que carrega ainda, né, no seu inconsciente manifestações psíquicas negativas, pode perfeitamente, na atualidade, desenvolver algum tipo de patologia. Então, consciente é tranquilo, né? Ah, eu tenho medo de cachorro. Por quê? Na minha infância eu fui mordido por um cachorro. Está explicado. Mas existem patologias que o nosso inconsciente ele é muito vasto. Aliás, se a gente fosse mensurar o que somos nós, o que é a minha constituição espiritual, qual que é a bagagem que eu possuo, menos de 1% é o nosso consciente. O que é o consciente? É a memória que eu trago desde o meu nascimento até os dias atuais. Mais de 99% é inconsciente.
Então nós estamos num universo onde aquilo que nós não temos a consciência também nos influencia, de alguma maneira. E continua. A emoção, o sentimento, o pensamento são energias. Então, sentimento, pensamento são energias. Geram ondas vibratórias, impulsos. E lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Pergunta interessante, né? Então Kardec queria resumir o que é constituído o universo. Então, é constituído pelos espíritos e a matéria? Resposta: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Então ficou fácil, né? Tiago, o que tem no universo? Deus, espírito e matéria. Na época de Kardec, nós não tínhamos um Einstein. E ele, quando elaborou essa equação, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, estava mostrando que toda matéria é energia. Então, essa mesa, a garrafa, a água, o ar que eu respiro, o meu corpo físico, é constituído de energia. Se todos nós sabemos que Deus pré-existe a tudo que existe, mundo espiritual, mundo físico, Ele criou tudo. Ele criou seus filhos. Toda criatura advém da mão do nosso Pai, nosso Deus Criador. O universo, paralelo ao mundo físico, o mundo espiritual, sabemos que ele pré-existe ao mundo físico. Então, antes de existir aí 2 trilhões de constelações, cada constelação com 200 bilhões de planetas, já existia o mundo espiritual. Ou seja, a construção, até chegar nos dias de hoje, nós não temos ainda a capacidade de mensurar a idade de tudo isso. O próprio Cristo, antes de vós, eu já era. O que ele já era? Espírito puro, trabalhador direto de Deus. Como que a gente vai imaginar a idade desse espírito? E, segundo Emmanuel, todos nós estamos mais próximos da nossa origem do que da nossa destinação. Qual que é a destinação? Um dia nos tornarmos espíritos puros. Aquele que não tem a necessidade mais de reencarnar em mundos físicos. Aquele que não comete erros. Ele é perfeito, ele tem uma sintonia perfeita com as leis divinas. Esse é o espírito puro. Conhece Deus na intimidade. E nós conhecemos Deus? A pergunta do Livro dos Espíritos, na número 1, é até embaraçosa, né? Poxa, mas é só isso? É o que a gente dá conta de entender, por enquanto. E é interessante pensar, né? Todos nós pensamos. De 60 a 70 mil pensamentos por dia. Quem pensa não é o cérebro, é o espírito. Daí, quando dormimos, o corpo físico descansa, se recupera, o espírito emancipa, nós sonhamos, interagimos com outros espíritos no mundo espiritual, seja ele encarnado ou desencarnado, e retornamos no amanhecer para o corpo físico. Então, nós pensamos até quando nós estamos dormindo. E o que é o pensamento nesse universo? É Deus? Não. É o espírito? É outro espírito? Não. Pensamento é matéria. É energia. Então, 60 a 70 mil vezes por dia, nós estamos emitindo energia.
dependendo do pensamento, atravessa barreiras que nós não somos capazes de mensurar. Um dos melhores pensamentos que o ser humano provoca, realiza, é a oração. Numa oportunidade em Goiânia, né, que eu fui no Congresso Médico Espírita, teve um médico que levou o relato de experiência quase morte, EQM. Ele estava saindo de férias e junto com a sua esposa, e ele teve um mal súbito. E correram para o primeiro hospital próximo. Chegando lá, realizaram os exames de urgência e observaram que estava tendo uma dissecção da aorta. A aorta é a principal artéria do nosso corpo. Ela estava rasgando. Se não intervisse, a morte era certa. E os médicos alertaram a família. A chance dele sobreviver é pequena, mas nós vamos tentar. E ele sobreviveu. E ele conta, né, que ele saía do corpo, ele olhava o próprio corpo, ele via os outros leitos, ele saiu do ambiente da UTI, foi para outros andares, ele viu um colega médico, né, vendo, visitando e pensando, ele não vai sobreviver, não vai sair dessa. Depois ele perguntou, você pensou isso? Pensei, né? E num momento de oração, de prece, que ele recebia na UTI, ele percebia que as pessoas que estavam ao redor dele derramavam luzes do crânio sobre o corpo dele, luzes coloridas. Ou seja, a oração, que é um pensamento, transformando num medicamento. Então, nós sabemos que a forma pensamento nós podemos adotar da maneira que nós quisermos. Temos o livre-arbítrio para isso. Então, percebam que o pensamento elevado pode construir um psiquismo positivo. Então, quando Jesus nos assevera vigiai e orai, é uma forma de trabalhar esse psiquismo. Então, se uma pessoa vive um psiquismo negativo, várias vezes por dia, cronicamente, ele está sujeito a desenvolver um transtorno mental, uma doença orgânica e assim por diante. Então, o corpo é uma energia. E nós sabemos que todo o corpo é um aglomerado de átomos. Então, os átomos se unem uns aos outros, constituem as moléculas, e as moléculas, as células, os órgãos, os sistemas. E é por isso que o corpo humano, em média, tem em torno de 10 trilhões de células. Cada célula possui 700 trilhões de átomos. E o corpo humano, consequentemente, vai ter 7 octilhões de átomos. Então, se a gente fosse pôr zero aqui, a gente ia até lá no final. Então, todos esses átomos, eles são o quê? Modificados ao longo da nossa vida. O corpo físico que eu tenho agora não é o mesmo de quando eu acordei hoje de manhã. Células nascem, células morrem, o organismo se adapta, aquilo que eu alimento vai formar a minha constituição física, aquilo que eu respiro, aquilo que eu emito de pensamento, ou seja, nós estamos sendo influenciados dentro desse oceano de possibilidades. Alguém lembra dessa... Aqui uma fotografia, mas da cena do desencarne de Dimas. Dimas já estava prestes a desencarnar. A esposa, ao lado, sabendo, né, dessa separação, inconscientemente, ela emite vibrações que constituem um emaranhado, tipo uma rede de peixe, impedindo a desencarnação de Dimas. Então, ela inconscientemente, sabendo que o marido ia desencarnar, que ela ia ficar tomando conta dos afazeres que ele ajudava, ela fica pessimista nesse momento. E os espíritos, a equipe espiritual responsável pela desencarnação de Dimas, o intui pedindo para que ela fosse dormir aquela noite.
que estava tudo bem, que de manhã, né, nós nos reencontraríamos. E ela foi. Foi nesse momento que a espiritualidade utiliza para realizar a desencarnação. Mas podemos fazer o oposto. Então, um jovem elevando o pensamento, fazendo uma oração com sentimento elevado, um espírito amigo, um anjo da guarda, um espírito protetor, lhe dá auxílio, lhe presta auxílio, amenizando, né, a sua aflição, a sua dúvida, trazendo conforto, bem-estar. Então, o nosso psiquismo, nós podemos direcioná-lo. Então, toda vez que a gente ouve uma música, nós trabalhamos o nosso psiquismo. Qual música? Né? Então, o psiquismo ele pode ser 180 graus diferente um do outro. Nós já sabemos daquela experiência, né, do cientista japonês que usava cristalizar a água de diferentes locais. Uma água ouvindo uma música pesada, uma água tocando uma música clássica, o cristal se formava totalmente diverso. Então, o ambiente influenciando, inclusive, no psiquismo e na forma dos elementos que nós convivemos. Lá no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia do Chico, pelo espírito André Luiz, nós temos lá no capítulo 21, Conversação Edificante, onde o instrutor Clarencio traz revelações importantes em relação ao nosso psiquismo. Vamos lá na primeira. Nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização perispiritual. Olha o perispírito aqui, que é o elemento, né, o corpo espiritual, o elemento que registra todos os acertos e todos os erros que praticamos. Se nós realizamos, na imensa maioria, acertos, o nosso perispírito ele fica saudável, ele fica limpo, ele fica organizado. Se nós cometemos equívocos, desenvolvemos cicatrizes perispirituais, lesões perispirituais, que não são eternas, permanentes, mas que devemos reparar esses erros para que estas alterações perispirituais possam serem sanadas. Exemplo, uma pessoa que tirou a própria vida, deu um tiro contra o crânio, ele lesou seu perispírito. Provavelmente, em reencarnação futura, o seu corpo físico, que é moldado pelo perispírito, então o professor Hernando Guimarães chama o nosso perispírito de modelo organizador biológico, irá fornecer na constituição física a mesma influência que tem o perispírito. Então, uma criança que reencarnou com uma grave doença, uma má formação, uma anencefalia, pode ser um suicida de outra encarnação? Pode. Certeza, Rondon? Não, certeza ninguém tem. Mas pode, é plausível, é racional. Uma criança que tem uma má formação cardíaca, reencarnou com uma cardiopatia congênita. Seu perispírito forneceu as energias necessárias, o modelo necessário para que essa cardiopatia manifestasse. Então, o Ian Stevenson, já desencarnado, um canadense radicado nos Estados Unidos, escreveu uma obra fantástica, Biologia e Reencarnação, 2 volumes. E lá mostra os casos de lembranças de outras encarnações ligadas às cicatrizes que muitas vezes geraram a morte física da última encarnação. Então, além da lembrança, as cicatrizes trazidas pelo perispírito. Continua. Um dia, o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico,
que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. O orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Então, se a gente vai num hospital, por exemplo, o Hospital das Clínicas, visitar uma UTI, um pronto-socorro, enfermaria, podemos afirmar com convicção: a maioria dos pacientes ali internados por determinada doença, essa doença não estava na programação reencarnatória. Nós a adquirimos pelo atual comportamento. Existem doenças na programação reencarnatória? Claro, mas não são a maioria. Até um câncer pode surgir de um comportamento desequilibrado, um psiquismo negativo. Quando de consciência inclinada para o mal, perpetramos este ou aquele delito no mundo. Antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Lesamos primeiramente a nossa própria alma. A enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. Então é aquela sequência. Todo o erro cometido deverá ser reparado. E a sequência, ela tem que ter um caminho, tem que ter uma grade a ser cumprida. Errei, o que deve acontecer em seguida? Se eu estiver em condições, se eu tiver predisposição a arrepender daquele erro que eu cometi. Segundo, eu devo expiar ou provar aquele erro. Terceiro, reparar aquele erro. Quando nós cumprimos essa grade, o nosso perispírito agradece. Ele retorna à conformidade de normalidade. Então não ficará nenhum centil sem ser cobrado. Agora, isso é castigo? Não. Isso é lei de Talião? Também não. A lei de Talião, né, ela era clara. Se eu, por exemplo, matasse um animal, né, um cavalo do meu vizinho, o meu vizinho tinha o direito de ir lá na minha propriedade e matar o mesmo animal, mesmo cavalo. E ser ressarcido em cima disso. Isso aí não parece ser justiça, né? Isso parece ser vingança. A lei de Talião, ela não corrige o infrator. Mas a lei de causa e efeito, essa sim. Então, arrepender, expiar, reparar, faz parte do contexto da lei de causa e efeito. E ela é tão assim magnânima que ela dá prazo, às vezes, para a gente poder pagar. Então, uma pessoa endividada com a justiça divina, Deus vai oferecer a cobrança em qualquer momento? Não. Vai oferecer a cobrança no momento que aquela pessoa reúne condições para pagá-la. Forças, condições. Vai pagar numa prestação? Às vezes não, vai dividir em parcelas. Um crime cometido, por exemplo, um assassinato. Essa pessoa que cometeu esse crime, ela vai ter que passar pelo assassinato da mesma forma? Nem sempre. Pode pedir. Às vezes até consegue, né? Lá no livro A Vida Escreve, o merecimento, né? Saturnino, em outra encarnação, ele pediu para esmagar o braço do empregado numa moenda de cana. E ele sofreu com isso, ele se arrependeu no mundo espiritual. E pediu para que acontecesse a perda do seu braço. O mesmo braço que ele foi causador desse crime. Só que ele caiu numa família espírita.
ele desenvolveu a caridade, ele praticou o bem. E trabalhando numa fábrica, a máquina que ele operava, ele teve um acidente com o seu braço. E levaram, né, o Saturnino para o hospital, fizeram a cirurgia, e o médico disse, tivemos que amputar um dedo. Salvou o braço. Se o Saturnino tivesse sido melhor ainda, talvez nem o acidente acontecesse. Então perceba que não existe o que? Uma fatalidade. Existe um determinismo relativo. Se ele não se modificasse, não se transformasse para o bem, certamente ele iria perder o braço. Só que ele foi melhorando, aprimorando a sua moral, ele foi contabilizando, né, coisas boas para a sua vida, e ele teve o merecimento de perder só um dedo. Então, isso que acontece. A lei de causa e efeito, ela avalia a nossa possibilidade. Uma pessoa que foi um general numa guerra, ordenou assassinato, fuzilamento de vários soldados, ele vai ter que passar por isso? Nem sempre. Às vezes ele pode reencarnar médico e ter que salvar muitas vidas. Percebe que a pedagogia da lei de causa e efeito, ela age da mesma forma? Na 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, se a gente tem uma consciência já trabalhada, se nós estamos nos esforçando para modificar o nosso íntimo, nas questões de adquirir virtudes, de dominar as nossas imperfeições morais, nós teremos facilidade do arrependimento. Nós dissemos que, na questão de número 100 do Livro dos Espíritos, Kardec elenca as classes de espíritos em diferentes mundos habitados. E na Terra, predominam os espíritos da 6ª à 10ª classe. 6ª, espíritos perturbadores, espíritos neutros, levianos, pseudo-sábios, e 10ª classe, espíritos impuros. O que é impureza espiritual? É aquele espírito que ainda não angariou moralidade, que não desenvolveu seus sentimentos. Então, o espírito impuro, psiquiatricamente, ele se aproxima do psicopata. Ele comete um erro e não se arrepende desse erro. Ele cometeu um crime gravíssimo durante o dia. E ele vai dormir tranquilo, com a consciência. Ou seja, ele não tem como se arrepender. Perceba a diversidade de espíritos que nós convivemos no planeta Terra. Um grupo Hamas, que assassina diferentes pessoas, até crianças, se classifica diante da impureza espiritual. Então, arrepender para esses espíritos ainda não é o momento. Mas todos nós somos destinados a evoluir, a progredir. Estamos subjugados à lei do progresso. Chegará o momento que esses espíritos terão a possibilidade do arrependimento. E é lógico, com essa nova matéria no currículo, ele terá facilidade de evoluir. Não significa que um espírito impuro não seja inteligente. Temos muitos espíritos impuros com uma habilidade intelectual imensa, mas não usa essa intelectualidade para o bem. Porque o leme da sua inteligência, que deveria ser a moral, ainda é inoperante. Toda a pedagogia de um espírito em evolução, a inteligência, ela floresce primeiro do que a moralidade.
Nós não vamos encontrar ninguém no mundo primitivo com a moral elevada e a intelectualidade lá embaixo. Só nos mundos mais adiantados, onde a intelectualidade e a moralidade se igualam. Mundo feliz de todos, celeste ou divino. Por isso que Emmanuel mostra que as duas asas da nossa evolução, do nosso crescimento, da nossa emancipação, é a intelectualidade e a moralidade. Então o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, moralidade. Instruí-vos, eis o segundo mandamento, instrução, conhecimento. Uma alicerçada à outra, amparando a outra. E onde que nós mais nos fixamos? É no futuro? É no presente? É no passado? Aquele que se fixa no passado, que torna a sua vida pesada, rancorosa, melancólica, depressiva, está fixado lá atrás, não deixando aproveitar o momento presente, e muito menos construir um futuro almejado. Não que o passado deva ser esquecido, deva ser lembrado, mas como orientação, como conselho, como guia. O futuro, viver ansiosamente para o dia de amanhã, como Jesus já falava, né? Basta um dia de cada vez, né? Para que sofrer antecipadamente? Nós não viveremos o presente. O correto é ter uma ansiedade controlada, um olhar para o passado sereno, calmo, ser um aprendiz dos acertos e dos erros, mas viver intensamente o presente. Porque é ele que constrói o nosso psiquismo. É ele que vai dar diretrizes seguras para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Quando nós vivemos bem o presente, vigiamos e orando, nós estamos propensos a receber as impressões mais positivas do nosso anjo da guarda, do espírito protetor. Quando nós vivemos no passado e no futuro, não é que o nosso anjo da guarda não quer ajudar, é que a gente não permite. E aí, diante das falhas morais, surgem brechas para a influência espiritual negativa, a obsessão. Então, o psiquismo negativo é um prato cheio para a obsessão. E aqui, para a gente só entender um pouco na questão da nossa energia, nós somos ser trino, espírito, perispírito e corpo físico. Aqui nós temos duas partes do nosso perispírito. O corpo espiritual, ou corpo astral, é aquele que emancipa com o espírito durante o nosso sono. E aqui é a parte mais grosseira do perispírito, que é o duplo etérico, que fica bem próximo ao corpo físico. Quando a morte física acontece, o que fica na Terra é o corpo físico e o duplo etérico. A desencarnação, o espírito levará consigo o corpo mental e o corpo espiritual, ou o corpo astral. Pois bem, o fluido vital, que é a energia que gera, né, a vitalidade das células, é a força motriz dos nossos sistemas, precisa ser mantida essa energia, esse fluido vital. 70% desse fluido que nós adquirimos no nosso corpo físico vem do fluido cósmico universal. 20% da nossa respiração, olha o tanto que é importante respirar, e 10% da alimentação. E como que esse 70% do fluido vital é adquirido? Através do corpo espiritual. Então, através dos nossos centros de força, dos nossos chakras,
que têm rotações, né? Eles giram, ora em sentido horário, ora em sentido anti-horário. Eles são capazes de absorver o fluido cósmico universal e transformá-lo em fluido vital espiritual. É esse que é o importante? Ainda não. Ele é a matéria-prima de transformação no duplo etérico para o fluido vital animal. É esse fluido vital animal que nós comparamos com a carga da nossa bateria. Então, nós recarregamos bem a nossa bateria com fluido vital animal, físico. Então, aqui nós vemos os chakras superiores, que são responsáveis pelas energias espirituais, tipo o pensamento, as energias vitais dos chakras intermediários, que trabalham o sentimento e as emoções. É aqui que a maior captação do fluido cósmico universal acontece. Então, o corpo astral, né, perispírito astral, ele absorve esse fluido cósmico universal e transforma em fluido vital espiritual, que é julgado para o duplo etérico. Então, são os chakras cardíacos, o esplênico, o gástrico, os superiores, o coronário, frontal, laríngeo, e o inferior, né, o básico e o genésico. Então, aqui, os chakras intermediários, eles são responsáveis pela transformação do fluido cósmico universal em fluido vital espiritual. E, através do perispírito, joga no duplo etérico esse fluido vital e espiritual e é transformado em fluido vital físico ou animal. Então, se a pessoa tem um psiquismo negativo, esses centros de força, esses chakras, não absorvem bem essa energia. Então, se a gente olhar um depressivo ou uma pessoa obsediada, é como se ela tivesse sem energia. E ela mesma relata: eu não tenho força para nada, eu não tenho vontade para nada. É como se fosse uma pessoa desvitalizada. Então, se o nosso psiquismo não está equilibrado, esses centros de forças não recolhem esse fluido cósmico universal e transformá-lo em fluido vital animal. Então, nós passamos a ter possibilidades até de doenças. Então, uma pessoa que é obsediada, uma obsessão grave, ela passa a não se alimentar direito, ela não tem cuidados de higiene, os cuidados pessoais falham, ela tem dificuldade na sua alimentação, não dorme direito. Então, o psiquismo negativo, muitas vezes a pessoa vai recorrer a psicotrópicos para equilibrar aquilo que ela deveria trabalhar em si, aquilo que está lá no livro, né? Que a cura está em nós mesmos. E para a gente caminhar para o encerramento, lá na Gênese, capítulo 14, onde Kardec trata dos fluidos, o item 31, intitulado Curas. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã ou doente por uma molécula sã ou sadia. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Então, isso nos faz lembrar das curas de Jesus.
Então, ele fez um cego de nascença enxergar instantaneamente, um paralítico andar, uma desobsessão de legiões de espíritos abandonar aquele jovem. Então, a cura, ela pode ser realizada através da ação dos espíritos. Mas Jesus curou todo mundo? Todos os doentes que se aproximavam dele receberam a cura? Não. Para que Jesus ia mexer na pedagogia que foi minuciosamente programada no mundo espiritual? Intervir no livre-arbítrio? Nenhum espírito superior faz isso. Então, aqueles que tiveram merecimento foram curados. E a gente pensa, poxa, mas a vontade de Jesus às vezes é igual à minha, de querer curar alguém. Uma mãe que vê o seu filho, seu recém-nascido com febre, ela não tem a mesma vontade de Jesus para curar? E por que não cura? Porque aliada à vontade, tem que ter esse sentimento elevado, esse psiquismo elevado, que é o amor incondicional de Jesus. Então, essa força de penetração, tanto maior é, quanto maior a envergadura, a hierarquia que esse espírito possui. Então, Jesus tinha essa capacidade. Vós sois deuses, um dia fará tudo que eu faço. Sim, no momento certo, teremos essa possibilidade. Mas até lá, tendo essa capacidade de curar, nós curaremos antes nós mesmos. Então, aquela fonte pura que emana boas energias, ela é incapaz de se contaminar. Aquela história do vaso sujo. Se uma água transita através desse vaso várias vezes, ela vai o quê? Limpando esse vaso. A ponto de, futuramente, só possuir água cristalina. E finaliza. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Olha a importância de nos prepararmos para o passe, Então, nós sabemos que o passe espírita é uma transfusão de energias, tanto do médium passista quanto da equipe espiritual que coordena esse trabalho. Então, não adianta nada alguém adentrar a câmara do passe com um pensamento desequilibrado, com emoções negativas, sem aquela higiene espiritual, de pensamentos, de atitude, de reverência, de gratidão a Deus. É como se julgasse o medicamento, diferente do médico lá da UTI que absorvia tudo, mas aquele que está oposto, ele repele essas energias. Então, apesar do passe espírita ser recomendado para todo aquele que necessita, mas nós nos preparamos para receber o passe? É uma pergunta. Por que uns saem da câmara do passe tão revitalizados e outros nem tanto? Por que a terapêutica foi diferente? É porque os espíritos falharam? Porque o médium passista falhou? Não. Porque o paciente não colaborou para o tratamento. Então, se o psiquismo repele a boa vontade, a direção no caminho da cura, do alívio dos problemas, é porque o psiquismo precisa ser trabalhado antes. Como é que é a lição inicial? Não adianta pôr remendo novo em roupa velha, Então, que a paz, o amor de Jesus nos ampare e nos proteja e que tenhamos força, ânimo e coragem. Que assim seja.